Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente, internautas, uma boa noite. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas aos membros de duas entidades sindicais importantes, Sindicato dos Químicos, Sindicato dos Servidores. Deixar aqui a minha solidariedade e apoio às lutas do Sindicato dos Químicos, que tem um importante papel na nossa cidade, bem como ao Sindicato dos Servidores, que está numa campanha salarial. A gente teve uma reunião há pouco aqui na Câmara, participou a maioria dos vereadores, e o Sindicato dos Servidores colocou duas questões importantes que eu acho que é interessante a gente registrar. Primeiro, que o governo municipal está ludibriando a entidade sindical pelos relatos colocados. Por quê? Já foram chamados 3 reuniões, e em toda reunião, primeiro, que o prefeito simplesmente não aparece, e segundo, que não tem negociação efetiva. Não tem cronograma, não tem efetividade, não tem objetividade, e tem, segundo os relatos, agressões de pelo menos um dos interlocutores que agridem o outro lado, né, que dificulta o processo de negociação. Então, eu quero aqui registrar para o nosso secretário de governo presente que abra uma rodada de negociações concreta, séria, objetiva, ou seja, primeiro cláusulas sociais, depois vamos debater o problema do decreto da maldade, que está aí prejudicando os servidores, depois as cláusulas econômicas, eventualmente deixar por último, né, cada um a seu tempo, mas fazer já 3 reuniões, não ter objetividade, ter interlocutor da entidade sindical agredindo o outro lado, e não ter nada de objetivo, realmente é constrangedor. Eu fico constrangido como agente público de ouvir esses relatos. É lamentável que o governo tenha dado esse rumo para a prosa, e eu quero aqui registrar objetivamente o que eu penso sobre isso. Bom, sobre o relatório que foi lido na noite de hoje, depois também a gente vai tratar disso em outros momentos. A Câmara vai soltar também uma matéria, e depois o relatório vai ser disponibilizado para a população, mas eu diria que foi um relatório muito interessante, que não foi nem um relatório que sairia com a cara da oposição, e nem um relatório que sairia com a cara da bancada situacionista. Foi um relatório institucional, né? Cada vereador ponderou, nós corrigimos uma série de coisas, enviamos uma preliminar para os secretários de saúde, Alexandre Viola, que respondeu, ajustamos e depois nós finalizamos. Tem críticas? Tem, mas também tem reconhecimento de vários pontos que avançaram. Então, eu acho que é um relatório que contribui, que ajuda na reflexão e na cobrança, que é o nosso papel. Então, quero deixar isso registrado. Eu queria solicitar para o setor nosso de imprensa, para a Soninha, para a gente colocar, eu quero trabalhar com a questão de cobrar aquilo que o governo se compromete, e objetivamente teria 2 questões que o prefeito municipal se comprometeu e não cumpriu, né? A gente poderia começar pelo post, Soninha, que fala já tem 8 meses e meio, que o prefeito, né, para aqueles que nos acompanham, prometeu eliminar 5 secretarias, cortar lá 30% de comissionados e 20% de gratificados, e nesse período ele tem aumentado o número de cargos, onerando os cofres públicos e complicando ainda mais a nossa vida. Depois vai falar com os servidores que não têm dinheiro para a campanha salarial, quando na verdade não cumpriu a sua promessa, e acho que a gente deve colocar isso, né, para a gente, vereador e a população. Acho que esse post deve ser de quando em quando jogado no ar para ver, olha só como o governo mente. Eu acho que é absurdo o prefeito se comprometer dessa forma e simplesmente não cumprir. Eu acho que isso é um escárnio, eu acho que isso é um absurdo, e a cidade está passando por dificuldades. Nesse momento nós temos aqui mães da nossa cidade que estão com uma questão muito objetiva, né? Tá a Simone Dimas e outras mães colocando uma questão que é o seguinte: crianças que precisam de cuidadores e cuidadoras e não tem dinheiro para contratar. Crianças com necessidade especial, crianças que precisam desse acompanhamento nas nossas creches e escolas. Está aqui, né, uma representação de mães, já a 2ª semana que elas estão aqui na nossa Câmara, e não tem direito para contratar cuidadores, mas mantém um exército de cargos de confiança e de funções gratificadas que são aumentadas toda semana, né?
É difícil ver uma semana que a gente não abre o boletim municipal, que não contrata mais alguém. Então isso é um absurdo, não tem acordo com isso, não tem conversa com isso. Nós vamos cobrar implacavelmente o prefeito municipal. Não vou conseguir falar muito também, até porque a gente aguarda a resposta ao requerimento, mas eu quero deixar claro que as contradições da prefeitura em relação aos radares da Estrada da Boiada. A prefeitura fala que tem um termo de 1982, esse termo nunca foi apresentado, eu tive acesso a ele nos autos do Ministério Público. No entanto, aquele é um termo da vinheta de 1982, falava de fiscalização, não falava nada de radar, aliás, não tinha nem asfalto. Né? Os técnicos do DR sistematicamente responderam aos meus questionamentos, falando que não poderia ter radar na Estrada da Boiada, até porque é um trecho ali que nem tinha incidência, problemas de acidentes. E eu estou aguardando a resposta da prefeitura do requerimento que eu fiz, mas eu quero colocar duas contradições. Contradição 1. Problemas sérios lá na Afonso Garbuio, né, no finalzinho da Estrada da Boiada, que é um trecho, Afonso Garbuio é um trecho do município de Vinhedo. É um colapso no trânsito ali no final da Estrada da Boiada. E quando a população vai pedir para o governo municipal corrigir o problema daquele trânsito ali, o que a prefeitura fala? Não pode porque é do DR. Recebi, tem aqui em mãos, não vou expor os cidadãos, mas pelo menos 2 respostas da ouvidoria sobre questões relativas a corte de mato e limpeza urbana daquele trecho ali onde estão os radares. O que a prefeitura fala? Não vamos fazer a limpeza, não vamos cortar o mato porque é do DRE, é por conta do DR. Gente, então, para fazer o dever de casa, controlar o trânsito, cortar mato, é do DR. Para receber o cascaio, é a prefeitura de Vinhedo. Então, isso não faz sentido, né? Continuaremos cobrando a contradição da prefeitura, que é absurda, e também vamos verificar a legalidade, que é o nosso dever. Tivemos também há pouco, com o grande artista nacional, Adélio Sarro, que vai inaugurar um museu aqui na região da Morada da Lua, e ele veio solicitar apoio, porque ele fez um museu com verbas próprias, ele abriu um debate com o Poder Executivo, com a Secretaria de Cultura, está aqui o Felipe, que eu acho que acompanhou um pouco esse debate, e ele veio falar hoje com os vereadores, né, que se comprometeram a contribuir, né, porque a ideia é fazer parcerias, né, para que eles apoiem também as oficinas, as escolas municipais, os debates culturais da cidade, e em troca, eventualmente, exista aí uma isenção de ISS e de outras taxas. Né, e a gente fez esse debate bastante interessante há pouco. Eu não quero fugir do debate da segurança pública também. Hoje eu vou falar de mais temas do que o comum, eu estava falando de forma reduzida, mas eu acho o seguinte, gente, quando a gente faz uma cobrança sobre a segurança pública, nós não estamos contra a Guarda Municipal e não contra a segurança pública. Então, quando a população coloca uma questão, né, seja qual for, não é que a gente quer acabar com a guarda, é que a gente quer acabar com a segurança pública. É uns debates, gente, que não ajudam, tá certo? Então, a matéria publicada pelo Jornal de Vinhedo me parece grave. Vinhedo está despencando nos índices de segurança. Tá certo? Foi apresentado aí diversas vezes, como o primeiro do Estado de São Paulo, não sei o quê, e a gente viu que esses números eram fantasiosos. Então a gente tem que encarar a nossa realidade. Né? Uma prefeitura que deixa os guardas vulneráveis com coletes, são os trabalhadores da segurança, coletes vencidos, carros sucateados, carro cacareco que caiu na rua, às vezes não tem gasolina, às vezes não tem outras questões muito práticas, né, que não são fornecidas para os nossos guardas municipais. Então, quando a gente cobra a segurança pública, eu diria que é dever da nossa Câmara, dos vereadores e da própria população que tem direito de fazer essa cobrança. Nós não estamos querendo acabar com a guarda, não queremos acabar com a segurança, esse discurso fatalista que alguns fazem, que eu não concordo, eu quero aqui registrar na noite de hoje. Nós tivemos acontecimentos na nossa cidade nos últimos dias, que eu acho que é importante a gente ter posição sobre elas. Né? Não sei se eu vou conseguir falar de tudo, mas nós tivemos um incidente relativo à escola da Canudos, né, a Marquês de Rabicó, que foi a colocação de um bilhete convidando pais para ir a uma atividade, a uma palestra, e
para que levasse as crianças, que teria espaço para essas crianças ficarem. Bom, eu esperei chegar na segunda-feira, liguei, pedi para a Bruna ligar na escola para a gente marcar, mas aí a escola não vai se manifestar, só vai esperar primeiro as manifestações do próprio governo. E fui na Secretaria de Educação. Né? A gente tinha, o vereador Edu acabou não podendo, o vereador Santo também não pôde, o vereador Edson PC esteve presente. Então, quero registrar aqui, da forma mais fidedigna possível, o que se passou nessa reunião, eu acho que o que o governo vai fazer e um pouco do que eu penso sobre isso. O governo abriu um processo administrativo para verificar a situação, acho que era a medida correta mesmo de fazer em razão disso. Foi colocado que, a princípio, foi uma falha de comunicação e que a diretora não sabia que a atividade se tratava de um culto para as crianças, né? Mas isso vai ser verificado. Bom, o que eu quero colocar aqui, assumindo os riscos da minha fala ser distorcida, mas eu vou fazer com muita calma, e quem distorcer a gente bate depois. A escola tem que ser um espaço para todos. Né? Todas as expressões políticas, as visões de mundo, as sensibilidades, as religiões têm que ser manifestadas e têm que ser respeitadas. Nesse sentido, eu sou um liberal. Né? Eu acho que todas as posições políticas devem se manifestar livremente. Né? Porque a gente fala assim, mas tem um problema igual esse, né? Então vamos lá sufocar, porque não pode falar isso dentro da escola. Então a gente quer o quê? Resolver o problema ou jogar mais gasolina no debate? Eu quero resolver o problema com serenidade. Nós temos que ter uma comunicação não violenta nesses casos, especialmente a escola, são 10.500 crianças. Né? Tem que ser uma comunicação não violenta e tem que pensar em como resolver a situação. Vejam só, senhores e senhoras que nos ouvem. Eu ouvi muitas pessoas, ouvi líderes religiosos, eu vi líderes da educação, conversei com a direção da secretaria, ouvi pais, ouvi muita gente, acompanhei o debate na internet. Vejam só como é o destino e como que o universo vai conspirando com algumas coisas. Uma criança foi praticamente espancada pelo pai, porque aquele menininho, aquela criança, estava querendo brincar de boneca. E os senhores e senhoras que nos ouvem aqui se dirijam à escola para depois verificar, tem a Associação de Pais e Mestres, e a própria Secretaria de Educação, imagino que tenha conhecimento desse episódio. E eu verifiquei com várias fontes e realmente isso aconteceu. Então veja, é um debate que tem que ser feito. Claro que é. Agora, sem hipocrisia, né? Sem falso moralismo e sem agressividade. Porque as pessoas na internet, eu ficava imaginando, já pensou se as pessoas estivessem numa arena, como era na Grécia Antiga, não fosse o espaço virtual, colocasse todo mundo numa arena para debater aquilo, as pessoas estavam se batendo na porrada. Então não pode ser assim. Né? As escolas têm que ser um espaço respeitado. A escola, quando a gente fala, gente, vamos ponderar as coisas, e quando a gente tiver dúvida, vamos lá no dicionário. Quando a gente fala que a escola tem que ser laica, a gente não está falando que a escola tem que ser ateia. Isso é diferente. Ateu é aquele que não acredita, e a gente tem que respeitar também. Agora, a escola laica é a escola que respeita todas as religiões. Todas. Quando a gente fala todas, é todas. Não é porque, então, a minha é melhor, a outra é melhor. Não, porque se for assim, nós vamos partir para o quê? Para impor uma opinião sobre a outra. Então, a escola vai ser, por exemplo, uma escola igual da Arábia Saudita. Né? Tem o modelo saudita, tem o modelo da Coreia do Norte, tem vários modelos. Coreia do Norte não pode nenhuma. Tem a Arábia Saudita que só pode uma. Certo? Qual que é o modelo que a gente vai defender para Vinhedo? É um modelo que, na minha opinião, a Câmara votou no Plano Municipal de Educação, que é combate às injustiças, o respeito às diferenças, fazer com que as expressões dos pais, dos professores, dos próprios alunos sejam respeitadas. Né? Isso nós aprovamos no Plano Municipal de Educação, que foi um bom Plano Municipal de Educação. Eu vim aqui e defendi, né? Fui governista, aspas, aquele dia, né? Porque foi um fruto de um debate público, que todas as escolas participaram, milhares de pessoas. Então, acho que o caminho é esse, respeitar o Plano Municipal de Educação, defender uma escola que seja de todas e todos, não impor nenhuma religião e nenhuma linha política, e, evidentemente, houve um erro, né, para completar o meu raciocínio. Não vou me furtar de falar, teve um erro. Né? O caderninho da criança não pode servir para ser correio de transmissão de nenhuma religião, de nenhum partido. Então, dito isso, reitero o meu posicionamento que aguardarei o registro dos acontecimentos e avaliação que terá na Prefeitura de Vinhedo, solicitando que a gente abra um espaço na cidade para um debate fraterno,
né, que respeite todas as diferenças e que defenda uma escola laica de todos, respeitando todas as religiões e todas as concepções de mundo. Obrigado a todos e boa noite.